Bom dia para você que está aí com muito amor, paz e alegria. Hoje, 17 de fevereiro, eu estou aqui tomando meu café, começando meu dia em agradecimento a Deus por hoje, né? E eu recomendo você fazer o mesmo. Seguimos aqui com o nosso devocional, Café com Deus Pai, e a mensagem, o tema de hoje é sonhe os sonhos de Deus. De novo, sonhe os sonhos de Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Repete aí, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. É a leitura recomendada, leia tudo ali. Tá muito interessante esse capítulo inteiro, tá? Salmo também, a leitura bíblica aqui recomendada no dia de hoje é Salmos 20. Eu vou ler o texto aqui para vocês. Quem ama a Deus tem que ser grato e agradecer constantemente. Quem ama a Deus tem que ter um coração grato, agradecer constantemente, diariamente. Porque nós recebemos muito mais do que merecíamos. Só podemos ser livres e salvos graças a Jesus Cristo, e isso é um presente de Deus. O grato abre mão da própria vida por reconhecer que Jesus tem uma vida melhor para ele. Então, a pessoa grata, ela entende que melhor do que os nossos próprios planos são os planos de Jesus, de Deus para nós. Só consegue reconhecer o amor de Deus quem decide ser grato. Palavrinha importantíssima, decide, decisão. Muitas pessoas não conseguem viver o extraordinário, não conseguem viver as maravilhas de Deus porque estão em cima do muro, não se decidem, não sabem para onde vai. Eu fico aqui, eu vou para lá. Aqui não tá bom, mas tá bom, não quero me mexer, não quero, me movimentar. Então, assim, precisa ter decisão. Você precisa decidir quem você vai servir, qual é o caminho que você vai seguir. Então, tenha decisões e decisões assertivas na sua vida. Então, só consegue reconhecer o amor de Deus quem decide ser grato. Só quem reconhece o sacrifício que Jesus viveu na cruz tem o coração grato e com boas palavras. E com boas palavras ama, sonha e planeja, pois a vida de Jesus está dentro dele, né? Então, assim, olha, quando você entende que houve todo um sacrifício, né, de Jesus para a nossa redenção, para a nossa salvação, e você é grato por tudo aquilo que aconteceu, é aí que as coisas começam a se encaminhar, né? É aí que o amor começa a jorrar dentro de você, é aí que os sonhos começam a ser criados dentro de você. Veja o que deu certo e agradeça a Deus. Veja o que não deu certo e tente entender se foi uma nova perspectiva que Deus lhe trouxe, um livramento ou uma falha sua. Deus nunca erra, mas transforma qualquer circunstância ruim quando a deixamos nas mãos dele. Então, assim, você talvez tenha feito aí um planejamento, um projeto, né? E não deu certo ou deu certo em partes, né? Quando acontece dessa forma, você precisa primeiro fazer uma avaliação, né? Houve falha tua? Sim ou não? Porque se houve, você tem que entender que você precisa corrigir aqueles erros para que aquele projeto se desenvolva, para que aquele sonho realmente se concretize, né? E se você acha que não houve, né, nenhum erro seu, tudo que você podia fazer, você fez, você esgotou todas as possibilidades necessárias, né, para que aquilo se realizasse e mesmo assim não deu certo, você fez a tua parte. Então aí você tem que entender que se não aconteceu, Deus está te livrando de alguma coisa que você não consegue entender nesse momento, que você não consegue ver nesse momento, mas que lá na frente você vai entender e vai fazer sentido para você por que não aconteceu. Né? Dependendo do momento, você não está nem preparado espiritualmente para viver aquilo. E se você não está preparado, você não vai aproveitar, você nem vai entender que aquilo foi uma bênção, um milagre na sua vida. Então tem tudo isso também, né?
É mais ou menos assim. Nós temos os nossos planos, nossos projetos, né? Para o dia de hoje, ontem à noite, eu anotei várias situações, atividades, né? Que eu preciso realizar no dia de hoje, né? E eu entreguei na mão de Deus. Ó, Senhor, o que eu preciso fazer amanhã é isso aqui, né? Eu peço a tua bênção, né? Eu peço que o Senhor esteja comigo, presente, né? A todo momento. Faça com que as coisas fluam da melhor forma possível. Mas se vai ser exatamente como eu planejei, planejamento, eu fiz ontem à noite, não sei, né? Tá na mão de Deus. É mais ou menos assim, escreva seus planos, faça planejamento a lápis e entregue a borracha para Deus. E deixa Deus conduzir tudo isso. Ele é que vai decidir se aquilo que você planejou for o ideal para você, para as pessoas que estão à sua volta, né? Porque tudo que a gente planeja não pode ser também bom somente para nós, né? A gente tem que olhar o conjunto, as pessoas que estão envolvidas, vai ser bom para todos? Porque para ser bom para mim, tem que ser bom para todos, né? Não é só para mim, né? A gente não pode ser egoísta a tal ponto de fazer planos que só vai beneficiar a nós mesmos, né? Tem isso. É tempo de sonhar sonhos novos. Quem não sonha já morreu. Quantas pessoas, né, elas não estão vivendo, porque viver, para mim, Nádia, né, minha opinião, meu ponto de vista, é você ter sonhos, é você ter planejamentos, né, é você se alegrar com as suas vitórias, com as suas conquistas e quando você não consegue, né, as suas conquistas, suas vitórias, você analisar e aprender com aquelas situações, com aqueles desafios, né, tirar lições daquilo. E a pessoa que só, para mim, que só está... que na verdade não tem sonhos, não tem planejamento, vive um dia, né, assim, aleatoriamente. Essa pessoa, para mim, eu entendo que ela só está existindo. Então, existe uma grande diferença entre viver e existir. Né? Viver é você contemplar tudo, o belo, né? O que talvez não seja tão belo também é você viver tudo, todas as experiências positivas e negativas. E existem muitas pessoas que na verdade não contemplam, né? Não é grato, não vê graça em nada, né? E ela só está existindo. Essa é a minha opinião. Um plano bem elaborado, feito com bons conselhos, tem mais chances de funcionar. Devemos sempre consagrar os nossos planos a Deus e tentar fazer a sua vontade. Faça uma autoavaliação para não cometer os mesmos erros, vezes sem fim. Para ver onde falhou, saiba, porém, que você precisa continuar perseverando. Uma palavra que é essencial. Quantas pessoas na primeira tentativa não dá certo e ela já desiste, né? Então, assim, quando você desiste, você está ali sacramentando o teu fracasso, a tua derrota, né? Você precisa persistir. As suas circunstâncias momentâneas não definem quem você é, não define os seus sonhos, não define o seu projeto. Se não deu certo de primeira, vai lá, modifica a rota, modifica as estratégias, mas siga em frente, seja perseverante, seja determinado, seja otimista. São qualidades, são atributos de uma pessoa vitoriosa. Então, você precisa aí tomar decisões e ter esse comportamento no seu dia a dia para que você consiga de verdade contemplar e realizar todos os seus sonhos. Porém, que você precisa continuar perseverando para celebrar o que conquistou e para sonhar sonhos novos. É tempo de rever a sua vida, de pedir perdão, é tempo de uma nova chance e de sonhar os sonhos de Deus. A frase do dia é: recomeçar após uma situação adversa exigirá a ativação de uma visão além da escassez. Então, assim, muitas pessoas elas ficam frustradas porque elas tinham um sonho, um projeto, foi lá, iniciou, e aí as circunstâncias não foram tão boas, tão agradáveis, ela não conseguiu, né? Ou deu errado e ela desiste. Então, hoje eu estou aqui para te dizer, não desista, né? Peça aí apoio de Deus, você precisa alimentar a sua fé, você alimentando a sua fé, consequentemente, você alimenta seus sonhos, entendeu? Você vai ter energia, força para que você possa realmente enfrentar todos os desafios que vier pela frente. Então, eu até anotei aqui algumas palavras, né?
que para mim faz muito sentido para que a gente consiga alcançar os nossos sonhos. E é lógico, né? Os nossos sonhos precisa estar ligado com os sonhos de Deus, né? Não queira fazer a tua vontade, né? Aprenda a consagrar os seus planos, né? Os seus sonhos a Deus. Senhor, olha, né? Eu estou querendo isso, 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 isso. O que o Senhor acha? Vai ser o melhor para mim? Vai ser o melhor para minha vida, para minha família, para minha casa, para o meu trabalho, né? Apresenta, como se você estivesse apresentando realmente para uma pessoa, entendeu? Caramba, se a gente entende que Ele é nosso Pai, que Ele é nosso Criador, que nós devemos tudo a Ele, por que eu não quero falar? Tem pessoas que não conseguem conversar, ela põe algo na cabeça que é aquilo, pronto, acabou. E não é assim. Não é assim. Né? Nem sempre as coisas vão acontecer exatamente do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente planejou, né? Seja flexível a mudanças, a alterações, seja flexível, né? Toda vez que você é muito enrijecido, sabe? Não quer mudar, você acaba sofrendo demais, né? E isso traz várias consequências, né? E consequências ruins para a sua vida, para a sua autoestima, né? Para a sua condição física, emocional, espiritual. Então, você precisa estar ciente, né? Toda vez que você é muito enrijecido, você sofre demais. Então, seja mais flexível, seja humilde, peça desculpa, peça perdão, peça ajuda. E eu coloquei aqui algumas palavrinhas chaves, né, para o seu dia de hoje, né? Seja grato, tenha decisões assertivas na sua vida, entenda o poder do sacrifício. Olha o sacrifício que Jesus fez por nós, para a nossa salvação. E muitas vezes, para você realizar determinados sonhos, você não quer fazer sacrifício nenhum, você não quer se abdicar de nada, né? Então, fazer sacrifício é você deixar, talvez, de lado algumas coisas que você gosta de fazer para que você possa conquistar aquilo que você quer. Por exemplo, você quer ter novas habilidades, mas você também gosta de sair com os amigos. E aí, talvez você tenha que abdicar daquele tempo de sair com os amigos para que você possa estudar, para que você possa, né, ler um livro. Então, sonhos, né, sonhos grandiosos exigem sacrifícios grandiosos. Então, eu coloquei aqui sacrifício, planejar, né? É importantíssimo. Cada um vai ter a sua forma, né, de fazer o planejamento, anotações, né? Eu gosto muito, né, de as coisas que eu tenho para fazer, eu anoto e eu também gosto de falar. Eu tenho aqui no meu WhatsApp como se fosse, né, um contato, mas sou eu mesma. Então, um monte de coisas eu vou colocando ali, né? Planejamento para a semana, o que precisa ser feito. Eu encontrei dessa forma uma maneira, né, de facilitar o meu dia a dia, a minha semana, né? Então eu olho ali, né, o que eu coloquei para a semana, e aí também vou colocando ok no próprio WhatsApp, eu puxo a conversa, coloco ok, o que já foi realizado. Então são formas técnicas que a gente vai encontrando no nosso dia a dia e que vai facilitando a nossa rotina, né, de tarefas, de trabalho. Amar, né? Amar, sonhar, transformação. Quando você tem um coração grato, quando você agradece a Deus por tudo, né? Agradece a Deus até por um problema que talvez você esteja passando, quando o seu olhar muda, quando o seu olhar sai do lado escassez, do lado negativo, do lado de pessimismo, de vitimização, quando você muda o seu olhar, as coisas começam a fluir, porque daí você entende que muitas vezes você está passando por aquilo porque você precisa aprender alguma coisa, você precisa tirar alguma lição. E aí você entende que aquilo que está acontecendo é uma oportunidade de transformação, é uma oportunidade de mudança. Então muda totalmente, né, o contexto, a história, muda totalmente quando você muda o seu olhar em relação àquilo que você está passando. Mas para isso precisa realmente tirar as travas dos nossos olhos, né? E ser grato, ter um coração grato, agradecer a Deus por tudo. E eu coloquei aqui também perdão, né? Quantas pessoas elas têm tanta dificuldade em pedir perdão, em pedir desculpa, em se retratar, em reconhecer os erros, né?
Então, no dia de hoje, anota aí também essas palavrinhas que eu acabei de falar, ó. Decisão, gratidão, sacrifício, planejar, amar, sonhar, transformação e perdão, né? Você precisa entender que não somos perfeitos, somos todos imperfeitos e a gente está numa busca diária de melhoria, né? De perfeição, a gente busca a perfeição, mas a gente é algo meio que a gente não consegue atingir, mas a gente precisa buscar ser melhor do que ontem, né? Todo dia a gente tem essa oportunidade. A gente precisa ser humilde, reconhecer os nossos erros, né? Recomeçar quantas vezes for necessário. Ah, mas eu já fiz isso 3 vezes. Pois é, então faça mais 7 vezes, né? Quando lá tem uma passagem que pergunta, Senhor, eu preciso perdoar ele quantas vezes mais? Né? 7 vezes 7. Então, assim, no sentido, faça quantas vezes for necessário, perdoe quantas vezes for necessário. É nesse sentido que eu quero deixar aqui a mensagem para vocês. E a palavra-chave do dia de hoje, né, os sonhos de Deus, é agradecer. Mas eu coloquei todas essas outras palavras também como palavra-chave. É isso, gente. Um feliz e abençoado dia para vocês, né? Consagre os sonhos, os planos, os projetos de vocês na mão de Deus, né? Faça também a parte de vocês. Não fica aí sentadinho, né? Assistindo TV ou mexendo no celular, que os seus sonhos, se você não agir, se você não for lá e fazer, não ter atitude, nada acontece, né? Então, não adianta também só orar, você entendeu? Oração e atitudes. Ore e haja, entendeu? Você precisa agir, você precisa entender que Deus, ele só consegue fazer a parte dele se você estiver fazendo a sua. Se você não estiver fazendo a sua, Deus não pode fazer nada. E é lógico que tudo que Deus for fazer vai ser com a sua permissão, né? É só olhar lá todas as passagens, né, onde Deus, ele ajudou uma pessoa, ele deu a cura, ele deu a libertação. Ele sempre perguntava, você acredita? Né? E a pessoa, sim, eu acredito no Senhor, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador. E aí ele fazia a obra, aí ele fazia o milagre, né? E no final ele sempre dizia, a tua fé te salvou. Né? Mas aquele que era aleijado, ele teve que pedir ajuda para alguém para levar ele até Jesus, entendeu? As pessoas tiveram que agir, as pessoas tiveram que ter uma atitude. Então, para você conquistar algo, para você ser transformado, você precisa ter ações. Se não tiver ações, de nada adianta. E não é qualquer ação. São ações assertivas, são escolhas corretas, né? Então, você precisa também analisar o que você está escolhendo, o que você está fazendo, né? O que você anda falando, o que você anda pensando, porque tudo está interligado. É isso, gente. Fique aí na presença, na paz de Jesus Cristo, tá bom? Que o seu dia seja lindo, maravilhoso, abençoado e que Ele renove você e que Deus te ajude, né, nos seus planos, nos seus sonhos, para que tudo venha a dar certo, tá bom? Um beijo.